Você se sente sobrecarregado? Afogado em um oceano de dados, notificações, notícias e opiniões que parece subir a cada segundo? Você já teve a sensação de que a própria realidade está se tornando instável, escorregadia, um terreno movediço de verdades e mentiras impossíveis de distinguir? Essa condição, essa asfixia informacional que define a vida em 2025, nos faz ansiar por um mapa, por um guia que nos ajude a navegar na tempestade. E se esse guia nos dissesse que, para entender a vertigem do nosso futuro digital, precisamos primeiro olhar para o mais profundo e poeirento passado da humanidade? É exatamente este o convite radical que nos faz Yuval Noah Harari em sua obra monumental, Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Este vídeo não é uma simples resenha. É um curso intensivo, uma expedição guiada através dos 12 choques de realidade que formam a espinha dorsal de Nexus. Harari nos propõe uma desconstrução completa da nossa visão sobre informação, argumentando que as regras que governam o TikTok, a inteligência artificial e a política global de hoje foram forjadas há milênios, no surgimento da linguagem, da escrita e das primeiras burocracias. A promessa desta nossa jornada é a de lhe oferecer um novo sistema operacional para o seu pensamento, uma forma de enxergar o fluxo caótico do presente através de lentes atemporais, revelando a lógica oculta por trás do aparente absurdo. Portanto, prepare-se para uma profunda imersão intelectual. O que faremos aqui é mais do que analisar um livro, é realizar uma completa recalibração da nossa percepção. Cada um dos 12 choques que exploraremos é projetado para abalar uma de nossas certezas mais fundamentais sobre história, a sociedade e nós mesmos. Esqueça o que você acha que sabe sobre a era da informação. Estamos prestes a descobrir que ela é muito mais antiga, muito mais estranha e infinitamente mais poderosa do que jamais imaginamos. Ajuste sua mente, pois estamos prestes a decodificar o nexus que nos une e, ao mesmo tempo, nos aprisiona. Primeiro choque: a informação é o jogo mais antigo da história. O primeiro e mais fundamental choque de realidade que Harari nos apresenta é este: a informação não é uma invenção moderna, é o jogo mais antigo da história da vida. Tendemos a associar a era da informação com computadores, com a internet, com a fibra ótica. Mas Harari nos força a recuar os nossos 1 por 4 bilhões de anos, até a própria origem da vida. O que é o DNA senão uma molécula extraordinariamente complexa, um sistema de processamento de dados cujo único propósito é armazenar e replicar a informação necessária para construir um organismo? Cada célula em nosso corpo é um supercomputador biológico, executando um código escrito ao longo de eras de evolução. A vida, desde o seu início, é um fenômeno informacional. Essa perspectiva muda tudo. Ela nos mostra que a história não começou com humanos, mas com genes lutando para transmitir suas informações para a próxima geração. Quando os primeiros caçadores-coletores analisavam pegadas na lama para rastrear um mamute, eles estavam processando dados. Quando avaliavam a expressão facial de um membro de outro bando para decidir entre lutar ou cooperar, estavam engajados em uma complexa troca de informações sociais. A linguagem, a primeira grande tecnologia de rede da humanidade, não foi inventada para discutir filosofia, mas para compartilhar informações vitais, onde encontrar comida, como evitar predadores e, crucialmente, quem em nosso grupo é confiável e quem não é. A fofoca, argumenta Harari, foi a aplicação matadora original da linguagem, o que permitiu a cooperação em larga escala. Ao internalizarmos este choque, começamos a ver o mundo de forma diferente. Em 2025, obcecados com nossos feeds e algoritmos, nos sentimos pioneiros de uma nova era, quando na verdade estamos apenas jogando uma versão ultra-rápida e amplificada do jogo mais velho do mundo. A ansiedade que sentimos com a sobrecarga de informações não é um problema novo. É a versão moderna da ansiedade do nosso ancestral tentando decifrar o significado de um galho quebrado na floresta. A luta por atenção em uma rede social é a continuação da luta por status social ao redor da fogueira. Entender isso nos dá uma dose de humildade. Não somos os mestres de uma nova força que criamos. Somos os herdeiros de uma força antiga que finalmente está revelando sua verdadeira e avassaladora magnitude. Essa compreensão nos afeta socioemocionalmente de maneira profunda. Deixa de ser possível ver a tecnologia como algo externo a nós. Nós somos tecnologia da informação. Nosso cérebro é um processador, nossos sentidos são sensores, nossas histórias são nosso software. A angústia da era digital, então, não é a de um ser natural invadido por algo artificial. É a angústia de uma tecnologia biológica de processamento de dados, nosso cérebro sapiens, tentando lidar com uma tecnologia de processamento de dados externa, a inteligência artificial e a internet, que opera em uma velocidade e escala para as quais ela não foi otimizada pela evolução.
A fadiga do zoom, a ansiedade do feed infinito, a paralisia da decisão diante de tantas opções. Tudo isso são sintomas de um hardware biológico sendo levado ao seu limite por um software cultural que ele mesmo criou, mas já não consegue mais controlar. Segundo choque, a informação nunca é pura, ela é moldada pelo meio. O segundo choque nos adverte contra uma perigosa ilusão, a de que a informação é uma entidade pura e objetiva que simplesmente viaja de um ponto a outro. Harari, ecoando Marshall McLuhan, nos lembra que o meio é a mensagem. Cada tecnologia de informação, cada meio através do qual os dados são transmitidos, impõe sua própria lógica, seus próprios vieses e sua própria forma ao conteúdo que carrega. A informação nunca chega até nós em seu estado natural. Ela é sempre cozida, temperada e servida no prato específico do seu meio de transmissão. Pensemos na diferença entre uma tradição oral e um texto escrito. Em uma cultura oral, a memória é suprema. O conhecimento precisa ser ritmado, poético, repetitivo, fácil de lembrar e de recontar. A sabedoria é encarnada na figura do ancião, e a verdade é fluida, comunitária e performática. A invenção da escrita muda tudo. O conhecimento pode ser armazenado fora do cérebro humano, em um papiro ou em uma tábua de argila. Isso permite a acumulação de vastas quantidades de dados, o que torna possível a criação de leis complexas, registros históricos detalhados e impérios burocráticos. A verdade se torna fixa, linear, objetiva e individual. Ler é um ato silencioso e solitário, que promove o pensamento analítico e abstrato, uma forma de cognição radicalmente diferente daquela promovida pela contação de histórias em comunidade. Em 2025, este choque é a chave para entender o pandemônio do nosso ecossistema de mídia. Um livro, por sua própria natureza, exige atenção focada, pensamento linear e um engajamento prolongado com um único argumento. Ele nos treina para a profundidade. Um feed de TikTok, por outro lado, é um meio projetado para a atenção fragmentada, a gratificação instantânea e o impacto emocional rápido. Ele nos treina para a superficialidade e para a reação. Não é que as pessoas de hoje sejam menos inteligentes, é que o meio dominante está nos reconfigurando neurologicamente, premiando a velocidade em detrimento da profundidade, o sentimento em detrimento do fato. A consequência socioemocional desta realidade é a erosão da nossa capacidade de diálogo. Vivemos em um mundo onde pessoas condicionadas pela lógica do livro tentam debater com pessoas condicionadas pela lógica do feed. É uma conversa de surdos. Um lado apresenta argumentos longos, baseados em evidências e nuances, enquanto o outro responde com memes, vídeos curtos e ataques emocionais. Ambos se frustram, pois não percebem que estão operando em sistemas operacionais cognitivos diferentes, impostos pelos meios que habitam. A polarização não é apenas uma discordância de opiniões, é uma incompatibilidade de meios. E a ansiedade que sentimos é a de tentar construir pontes de significado sobre um abismo de lógicas comunicacionais distintas. Terceiro choque. A burocracia é uma poderosa tecnologia da informação. Quando pensamos em tecnologia da informação, a imagem que vem à mente é a de um microchip reluzente. O terceiro choque de Harari nos força a olhar para algo muito mais mundano, mas infinitamente mais impactante na história humana: a burocracia. Para ele, um arquivo empoeirado, um formulário de imposto de renda ou um organograma corporativo não são apenas papelada. São componentes de uma das mais antigas e poderosas tecnologias para processar dados sobre pessoas. A burocracia é o sistema operacional dos impérios, das nações e das corporações. A invenção da escrita cuneiforme na antiga Suméria não serviu para escrever poesia épica, mas para registrar impostos, dívidas e estoques de grãos. Foi uma ferramenta contábil. Os romanos não conquistaram o mundo apenas com suas legiões, mas com sua capacidade de coletar, organizar e processar informações sobre vastos territórios e populações através de sua rede de administradores. Um burocrata em Roma podia tomar uma decisão que afetaria a vida de um agricultor no Egito porque ele tinha acesso a um tipo de informação que nenhum imperador anterior jamais teve. A burocracia funciona transformando a realidade complexa e caótica da vida humana em dados padronizados, em categorias, em números que podem ser lidos, comparados e gerenciados à distância. Em 2025, essa tecnologia atingiu seu ápice. Os algoritmos das grandes plataformas digitais são a evolução natural e exponencial da burocracia. O que o Google, a Meta ou a Amazon fazem é exatamente o mesmo que os antigos sumérios, mas em uma escala inimaginável. Eles pegam a complexidade de nossas vidas, nossos desejos, medos, amizades, opiniões políticas, e a transformam em dados padronizados, em likes, em históricos de busca, em padrões de consumo.
Esses dados são então processados para tomar decisões que nos afetam profundamente. Qual notícia vemos, qual produto compramos, qual candidato político é promovido em nosso feed. Somos governados por burocracias algorítmicas invisíveis, cujos critérios e lógicas são, na maioria das vezes, opacos para nós. O impacto socioemocional é uma sensação de impotência e despersonalização. Sentimos-nos reduzidos a números, a perfis de consumo, a alvos de publicidade. Quando tentamos resolver um problema com uma grande empresa ou plataforma, muitas vezes nos deparamos com um labirinto de respostas automáticas e atendentes que seguem um script, incapazes de lidar com a nuance da nossa situação particular. Estamos interagindo não com pessoas, mas com as regras de um sistema burocrático. Essa experiência gera uma frustração imensa, a sensação de que nossa humanidade única está sendo esmagada pela lógica fria e impessoal de um sistema de processamento de dados projetado para eficiência e não para empatia. Quarto choque: humanos pensam em histórias, não em fatos. Este é um dos insights mais profundos e recorrentes na obra de Harari. Apesar de nossa autoimagem como seres racionais, nós, Homo sapiens, não somos movidos por fatos, dados ou estatísticas. Somos movidos por histórias. As narrativas são a principal ferramenta que usamos para organizar a realidade, para criar significado e para cooperar em massa. Uma história bem contada pode superar montanhas de evidências em contrário. As ficções compartilhadas, deuses, nações, dinheiro, direitos humanos, corporações, são as histórias mais bem-sucedidas da humanidade, e elas têm mais poder para moldar o mundo do que qualquer força física. A revolução científica nos deu um poder imenso para entender e manipular a realidade objetiva, mas ela não alterou nosso hardware mental. Nosso cérebro ainda está programado para o modo narrativo. Um gráfico que mostra a correlação estatística entre o tabagismo e o câncer de pulmão é menos impactante para a maioria das pessoas do que a história de um tio querido que fumou a vida inteira e morreu de forma dolorosa. Um político não vence uma eleição apresentando um plano de governo detalhado em 200 páginas, mas contando uma história simples e poderosa sobre quem são os heróis e quem são os vilões. Em 2025, vivemos no auge da guerra narrativa. A batalha pela opinião pública não é travada no campo dos fatos, mas no campo das histórias. As marcas mais bem-sucedidas não vendem produtos, elas vendem uma história sobre identidade, pertencimento e status. Os movimentos políticos mais eficazes não apresentam políticas, eles constroem narrativas sobre vitimização, redenção e um futuro glorioso. As teorias da conspiração se espalham como fogo porque oferecem histórias muito mais simples, dramáticas e satisfatórias do que a realidade, que é muitas vezes complexa, ambígua e aleatória. Elas fornecem um enredo claro e um elenco de vilões a quem culpar por nossos problemas. A consequência socioemocional desta verdade é uma vulnerabilidade profunda à manipulação. Quem controla as histórias, controla a sociedade. A sensação de desorientação que muitos sentem hoje vem da colisão de múltiplas narrativas poderosas e mutuamente exclusivas, todas competindo por nossa crença. Ficamos presos em nossas próprias bolhas narrativas, reforçadas por algoritmos que nos alimentam com mais e mais conteúdo que se encaixa na história que já escolhemos acreditar. Isso nos torna incapazes de compreender aqueles que habitam uma bolha narrativa diferente, gerando uma polarização que não é apenas política, mas quase tribal, existencial. Sentimos que estamos perdendo um terreno comum, uma história compartilhada sobre o que é real, e isso é profundamente assustador. Quinto choque: a informação pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Harari nos adverte contra a visão ingênua de que a informação é inerentemente boa e que mais informação leva automaticamente a mais liberdade e prosperidade. A informação é, e sempre foi, uma faca de dois gumes. O mesmo conhecimento que pode curar uma doença pode ser usado para criar uma arma biológica. A mesma rede de comunicação que pode organizar um protesto pela democracia pode ser usada por um regime totalitário para rastrear e prender dissidentes. A informação não tem moralidade própria. Seu valor depende inteiramente de como ela é usada. Na história, vemos este padrão se repetir inúmeras vezes. O censo, por exemplo, é uma ferramenta de informação crucial para um governo planejar serviços públicos como escolas e hospitais. Mas o mesmo censo pode ser usado para identificar uma minoria étnica e organizar um genocídio, como aconteceu em Ruanda e na Alemanha nazista. A coleta de dados sobre a população é uma fonte de poder imensa, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, em 2025, este choque é mais relevante do que nunca. A vasta quantidade de dados que geramos voluntariamente a cada dia se tornou a matéria-prima para sistemas de vigilância e manipulação de uma sofisticação sem precedentes.
A mesma inteligência artificial que pode analisar dados médicos para prever o risco de um ataque cardíaco pode analisar nossos dados de navegação para prever nossas vulnerabilidades psicológicas e nos vender produtos ou ideologias de forma mais eficaz. O mesmo algoritmo que nos recomenda um livro que amamos pode, sutilmente, nos empurrar para uma toca de coelho de conteúdo extremista. O impacto socioemocional desta dualidade é a erosão da confiança e o surgimento de uma paranoia justificada. Começamos a olhar para as tecnologias que usamos com uma suspeita crescente. A conveniência de ter um assistente digital que conhece nossas rotinas vem com o medo de que essa intimidade seja explorada. A alegria de nos conectarmos com amigos em uma rede social vem com a ansiedade de que nossas interações estejam sendo monitoradas e monetizadas. Vivemos em um estado de ambivalência constante, amando as ferramentas que nos facilitam a vida, mas temendo a forma como elas podem ser usadas contra nós. Essa tensão crônica entre a conveniência e a vigilância é uma das principais fontes do nosso mal-estar digital. Sexto choque: a imprensa espalhou novas ideias, mas também caçou bruxas. Este choque é um estudo de caso específico e poderoso da dualidade da informação. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, no século XV, é frequentemente celebrada como ponto de partida da modernidade, o motor da reforma protestante, da revolução científica e do iluminismo. E ela foi tudo isso. A capacidade de reproduzir textos de forma barata e rápida permitiu que as ideias de Lutero se espalhassem pela Europa, que os conhecimentos científicos fossem disseminados e que as críticas ao poder estabelecido alcançassem um público vasto. Foi uma força libertadora. No entanto, Harari nos obriga a olhar para o lado sombrio. O mesmo período que viu a ascensão da ciência também viu o auge da caça às bruxas na Europa. E a prensa de Gutenberg foi uma ferramenta crucial para isso. Manuais para caçadores de bruxas, como o infame Maleus Maleficarum, tornaram-se best-sellers, impressos em dezenas de edições. Esses livros espalharam o pânico, padronizaram as provas de bruxaria e ensinaram às autoridades locais as técnicas de tortura para obter confissões. A prensa não espalhou apenas a verdade, ela amplificou a histeria, a superstição e a violência em uma escala sem precedentes. A lição para 2025 é sombria e direta. A internet e as redes sociais são a prensa de Gutenberg do nosso tempo, mas com poder de amplificação milhões de vezes maior. E estamos vendo exatamente o mesmo padrão. A internet permitiu a disseminação do conhecimento, movimentos sociais globais como o #MeToo e a Primavera Árabe, e deu voz a grupos marginalizados. Mas a mesma tecnologia está sendo usada para organizar campanhas de ódio, para espalhar desinformação mortal sobre vacinas, para radicalizar jovens em ideologias extremistas e para conduzir caças às bruxas modernas na forma de linchamentos virtuais e cultura do cancelamento. Socioemocionalmente, vivemos as consequências diretas dessa dinâmica. Sentimos a vertigem de ter acesso a todo o conhecimento do mundo na ponta dos dedos, mas, ao mesmo tempo, sentimos o medo profundo do poder destrutivo das turbas online. A liberdade de expressão que a rede nos deu veio acompanhada da ansiedade de que qualquer palavra mal colocada possa nos transformar no alvo da próxima caça às bruxas. Essa tensão nos torna mais cautelosos, mais temerosos e, em muitos casos, mais silenciosos, minando a própria promessa de debate aberto que a internet parecia oferecer. A praça pública digital se revelou um espaço tanto de debate quanto de fogueira. Sétimo choque: é mais fácil obter poder do que saber o que fazer com ele. A história humana, na visão de Harari, é uma longa saga de Homo sapiens acumulando cada vez mais poder, sem um aumento correspondente em sabedoria ou felicidade. Aprendemos a manipular átomos, a reescrever o código genético e a alterar o clima do planeta, mas ainda somos atormentados pelas mesmas falhas psicológicas de nossos ancestrais da savana: ganância, medo e raiva. Obtivemos o poder de deuses, mas mantivemos a psicologia de chimpanzés. Este descompasso entre poder e sabedoria é a fonte das maiores tragédias da história. Tivemos o poder de criar impérios vastos, mas isso levou a guerras, escravidão e opressão. Desenvolvemos a Revolução Industrial, que nos deu um poder produtivo imenso, mas isso resultou em exploração, miséria urbana e uma devastação ambiental que agora ameaça nossa própria sobrevivência. Em cada etapa, nosso poder tecnológico correu muito à frente da nossa maturidade ética e emocional. Em 2025, este choque atinge seu ponto mais crítico com o desenvolvimento da inteligência artificial. A inteligência artificial nos promete um poder de uma ordem de magnitude completamente nova: o poder de resolver problemas complexos, de automatizar o trabalho intelectual e de criar novas formas de arte e ciência. É, potencialmente, a ferramenta mais poderosa que já inventamos. No entanto,
Estamos correndo para desenvolver e implementar essa tecnologia sem ter a menor ideia de como alinhá-la com os valores humanos ou quais serão suas consequências de segunda e terceira ordem. O sentimento que isso gera é uma mistura de excitação e pavor existencial. Estamos maravilhados com a capacidade de uma inteligência artificial gerar uma imagem ou um texto em segundos, mas também estamos apavorados com a possibilidade de que ela torne nossos empregos obsoletos, que seja usada para criar sistemas de armas autônomas ou que, de alguma forma, saia do nosso controle. A questão que paira sobre nossa civilização é se, desta vez, conseguiremos desenvolver a sabedoria necessária para manejar o poder que estamos prestes a liberar. A história não nos oferece um precedente otimista, e essa incerteza é uma fonte profunda de ansiedade coletiva sobre o futuro. Oitavo choque: centralização é eficiente, mas descentralização é robusta. Ao analisar a história das redes de informação, Harari identifica uma tensão constante entre dois modelos de arquitetura: centralizado e descentralizado. As redes centralizadas, como um império burocrático ou uma grande corporação, são extremamente eficientes. As decisões são tomadas no topo e implementadas de forma rápida e uniforme por toda a rede. Elas são ótimas para mobilizar recursos e executar projetos em grande escala. No entanto, elas são frágeis. Se o centro de comando for destruído ou tomar uma decisão catastrófica, toda a rede pode entrar em colapso. As redes descentralizadas, como o mercado livre, um ecossistema natural ou a própria internet em seus primórdios, são muitas vezes caóticas e parecem ineficientes. Não há um centro de comando, o poder é distribuído entre muitos nós autônomos. Mas essa estrutura as torna incrivelmente robustas e resilientes. A falha de um nó não compromete a rede inteira. Elas são capazes de se adaptar, de inovar e de sobreviver a choques de uma forma que as redes centralizadas não conseguem. Na história, vemos um pêndulo oscilando entre esses dois modelos. Impérios centralizados surgem e caem, muitas vezes substituídos por períodos mais bárbaros e descentralizados, que por sua vez dão origem a novas tentativas de centralização. Em 2025, estamos no meio de uma batalha titânica entre essas duas lógicas. A promessa inicial da internet era a de uma descentralização radical, um espaço onde todos teriam voz e poder. No entanto, o que vimos nas últimas 2 décadas foi um processo massivo de recentralização. Um punhado de gigantes da tecnologia, Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, agora controla os principais portais, plataformas e infraestruturas da vida digital, agindo como os novos impérios burocráticos centralizados da informação. Socioemocionalmente, sentimos essa tensão em nossas vidas diárias. Desfrutamos da eficiência e da conveniência dos serviços oferecidos por essas plataformas centralizadas, a busca instantânea do Google, a logística perfeita da Amazon. Mas também sentimos a fragilidade e o risco de depender tanto de tão poucas empresas. O que acontece se uma delas falhar? E o que significa para a democracia e para a liberdade de expressão quando um pequeno grupo de executivos não eleitos na Califórnia tem o poder de decidir qual informação centenas de milhões de pessoas podem ver ou compartilhar? Essa dependência de centros de poder frágeis, mas imensamente poderosos, cria uma sensação subjacente de precariedade e vulnerabilidade. Nono choque: quem controla a informação, controla o mundo. Se a informação é o que permite a cooperação humana em massa, então o controle sobre o fluxo de informação é a fonte última de poder político e social. Este é um dos choques mais diretos e brutais de Nexus. Harari demonstra como, ao longo da história, a luta pelo poder tem sido, em essência, uma luta pelo controle da infraestrutura informacional da sociedade. Os sacerdotes do Antigo Egito mantinham seu poder controlando a escrita hieroglífica e os rituais sagrados. A Igreja Católica dominou a Europa medieval controlando a teologia, a educação e a produção de manuscritos em latim. Os Estados-nação modernos surgiram quando os monarcas conseguiram criar sistemas de informação, mapas, censos, burocracias, mais eficientes do que os de seus rivais, como a nobreza e a Igreja. No século XX, os regimes totalitários, como o nazismo e o stalinismo, levaram essa lógica ao extremo, buscando controle total sobre todos os meios de comunicação, jornais, rádio, cinema, para impor uma única e onipresente narrativa sobre a população. Em 2025, esta batalha pelo controle da informação está sendo travada em uma nova fronteira: os algoritmos que governam as plataformas digitais. Quem escreve o código que decide o que é tendência no X, antigo Twitter? Quem projeta o algoritmo que determina a ordem dos resultados de busca no Google? Quem controla os dados de treinamento que moldam a visão de mundo de uma inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini? Essas são as questões de poder mais importantes da nossa era.
O controle não é mais exercido através da censura explícita, embora isso ainda aconteça, mas através da manipulação sutil do que é visível e do que é invisível, do que é amplificado e do que é silenciado. O impacto socioemocional desta realidade é uma crescente desconfiança em todas as instituições e fontes de informação. Quando percebemos que todos os fluxos de dados são, em algum nível, curados e controlados, começamos a questionar tudo. Isso alimenta o cinismo e a crença em teorias da conspiração, pois a ideia de que uma elite secreta está manipulando informação para controlar o mundo deixa de parecer uma fantasia paranoica e passa a soar como uma descrição plausível da realidade. Essa perda de fé na possibilidade de uma informação neutra nos deixa politicamente apáticos ou cronicamente indignados, minando nossa capacidade de agir coletivamente com base em uma compreensão compartilhada dos fatos. 10º choque. É muito difícil saber a verdade. Este choque pode parecer óbvio, mas Harari o leva a um nível mais profundo. O problema não é apenas que existem mentiras e propaganda. O problema é que a própria estrutura do nosso mundo informacional torna a busca pela verdade uma tarefa hercúlea, talvez até mesmo impossível para um único indivíduo. Em épocas anteriores, a verdade era muitas vezes determinada por uma autoridade central, o sacerdote, o rei, o livro sagrado. Havia menos fontes de informação, e a vida era mais simples. Hoje, somos inundados por um tsunami de dados. Para formar uma opinião informada sobre um único tópico complexo, como as mudanças climáticas ou uma reforma econômica, precisaríamos de um conhecimento especializado em física, biologia, economia e ciências políticas que levaria uma vida inteira para adquirir. Somos forçados, portanto, a confiar em outros, cientistas, jornalistas, especialistas, para filtrar e interpretar o mundo para nós. Mas em uma era onde a confiança nessas mesmas instituições está em colapso, em quem podemos confiar? O advento da inteligência artificial generativa, em 2025, elevou esta crise epistemológica a um novo patamar. Agora, não apenas a desinformação pode ser produzida em massa, mas a própria realidade pode ser fabricada. Deepfakes, textos gerados por inteligência artificial, imagens sintéticas, a linha entre o real e o artificial está se dissolvendo diante de nossos olhos. Como podemos acreditar em qualquer coisa que vemos ou lemos online quando sabemos que pode ter sido criada por uma máquina, sem qualquer conexão com a realidade factual? A consequência socioemocional desta crise é o que poderíamos chamar de exaustão epistemológica. A tarefa de tentar discernir a verdade se torna tão cansativa, tão esmagadora, que muitas pessoas simplesmente desistem. Elas se retiram para a segurança de suas bolhas ideológicas, onde a verdade é simplesmente aquilo que confirma suas crenças pré-existentes e é endossado por sua tribo. Ou então, elas adotam um cinismo radical, declarando que tudo é mentira e que a verdade não existe. Ambas as posturas são formas de autodefesa contra a ansiedade insuportável de viver sem um chão cognitivo firme, mas ambas são fatais para a busca do conhecimento e para o funcionamento de uma sociedade democrática. 11º choque. Não existe um ser humano natural. Um dos mitos mais persistentes que nos contamos é o de que existe um estado natural para o ser humano, uma forma autêntica de ser que foi corrompida pela tecnologia ou pela civilização. Políticos de todo o espectro adoram apelar para essa ideia, prometendo um retorno a valores tradicionais ou a um modo de vida orgânico. O 11º choque de Harari destrói completamente essa noção. Ele argumenta que o Homo sapiens é, por definição, um animal antinatural. Nossa essência não é a estabilidade, mas a mudança. A única coisa constante sobre a humanidade é que estamos constantemente nos reinventando através de nossas tecnologias. A invenção da agricultura não foi um desenvolvimento natural. Foi uma revolução que mudou drasticamente nossa dieta, nossa estrutura social e nossa relação com o meio ambiente. A invenção das cidades, da escrita, da religião, do dinheiro. Cada uma dessas tecnologias de informação nos transformou de maneiras profundas e irreversíveis. Não existe um caminho de volta para um jardim do Éden pré-tecnológico, pois nunca estivemos nele. Em 2025, as tecnologias de bioengenharia, como o CRISPR e a inteligência artificial estão nos colocando à beira da maior autotransformação da nossa história. Pela primeira vez, temos o poder de redesenhar não apenas o mundo ao nosso redor, mas nossos próprios corpos e mentes. Podemos editar nosso DNA para eliminar doenças, conectar nossos cérebros diretamente a computadores ou talvez até mesmo criar uma consciência puramente digital. A questão não é mais o que é ser humano, mas o que queremos nos tornar. O impacto socioemocional deste choque é vertiginoso e profundamente desestabilizador. Se não há uma essência humana fixa, então não há um manual de instruções,
Não há uma base sólida sobre a qual construir nossa moralidade ou nossa identidade. Tudo se torna negociável. Isso abre possibilidades libertadoras, mas também perigos aterrorizantes. Quem decidirá quais aprimoramentos são permitidos? Os ricos se tornarão uma subespécie biologicamente superior? A ideia de direitos humanos universais ainda fará sentido em um mundo com diferentes tipos de humanos? Essas perguntas, antes relegadas à ficção científica, são agora os debates políticos e filosóficos mais urgentes do nosso tempo, e a ausência de respostas claras é uma fonte de profunda ansiedade existencial. 12º choque. Qual é a maneira certa de usar o poder? Este é o choque final, a culminação de todos os anteriores. Se a informação nos dá poder, se esse poder está crescendo exponencialmente, e se não há uma natureza humana fixa para nos guiar, então a pergunta mais importante que a humanidade enfrenta é uma questão puramente ética. Qual é a maneira certa de usar todo esse poder? A história, segundo Harari, nos mostra que tivemos muito pouco sucesso em responder a essa pergunta. Geralmente, usamos nosso poder para buscar mais poder, para enriquecer uma pequena elite e para explorar os outros e o planeta. Harari não oferece uma resposta fácil. Ele simplesmente nos confronta com a urgência da questão. As decisões que tomarmos nas próximas décadas sobre a regulação da inteligência artificial, a governança da internet e o uso da biotecnologia moldarão o futuro da vida de uma forma que nenhuma geração anterior poderia sequer sonhar. Estamos no papel de deuses, mas sem a sabedoria, a compaixão ou a onisciência divinas. Somos aprendizes de feiticeiro que conjuraram forças que mal compreendemos. Em 2025, essa questão não é mais abstrata. Ela se manifesta em debates concretos. Devemos permitir que algoritmos tomem decisões de vida ou morte em carros autônomos ou em sistemas de armas? Como devemos distribuir a riqueza gerada pela automação massiva do trabalho? Quais são os nossos deveres para com as outras espécies e para com o ecossistema planetário que nosso poder está destruindo? E, talvez o mais importante, como podemos criar sistemas de informação que nos ajudem a tomar decisões mais sábias, em vez de simplesmente amplificar nossos piores instintos? Este último choque nos deixa em um lugar de imensa responsabilidade. A sensação que ele provoca não é de desespero, mas de um peso vertiginoso. A história nos levou a este ponto, a este nexo crítico onde nossa tecnologia nos deu o poder de determinar o próximo estágio da evolução. O futuro não é algo que acontecerá conosco, é algo que estamos ativamente construindo, quer percebamos ou não, com cada linha de código que escrevemos, cada política que apoiamos e cada narrativa que escolhemos acreditar. A ansiedade final é a ansiedade da escolha. Síntese e reflexão final ao final desta longa e densa jornada através dos 12 choques de realidade de Nexus, emergimos com uma visão radicalmente transformada. Vimos que a informação não é um fenômeno recente, mas a força motriz da vida e da história, que ela nunca é pura, mas sempre moldada pelo seu meio, que a burocracia e as narrativas são tecnologias informacionais mais poderosas que qualquer microchip. Entendemos a natureza de dois gumes de cada rede de informação, a tensão entre centralização e robustez, e a verdade brutal de que o controle da informação é a chave para o poder. E, finalmente, fomos confrontados com as crises do nosso tempo, a dificuldade de saber a verdade, a fluidez da nossa própria natureza e a questão esmagadora de como usar o poder divino que agora possuímos. A grande metalição que Harari nos oferece, como um andarilho que finalmente alcança o cume da montanha e vê toda a paisagem, é que não podemos mais nos dar ao luxo da ignorância. Não podemos mais ser passageiros passivos na jornada da história, consumindo distraidamente as informações que os algoritmos nos servem. Compreender as leis que governam as redes de informação deixou de ser um exercício acadêmico para se tornar uma habilidade de sobrevivência cívica e pessoal. Entender Nexus é entender a matriz que governa nosso mundo, as regras do jogo no qual todos nós, quer queiramos ou não, somos jogadores. Assim, este curso não termina com respostas, mas com uma convocação. Harari não nos entrega um mapa para o futuro, ele nos entrega um espelho para o presente e uma chave para o passado. O futuro permanece não escrito. As ferramentas de informação que criamos podem nos levar a uma era de florescimento sem precedentes ou a uma distopia de controle total. A direção que tomaremos dependerá das histórias que escolhermos contar, das tecnologias que decidirmos desenvolver, acima de tudo, da sabedoria que conseguirmos cultivar. A questão final que ecoa, muito depois de fecharmos o livro, não é o que informação fará conosco, mas o que nós, armados com este conhecimento perigoso e libertador, faremos com ela.